cantamos quando você enche a casa de fumaça santa da tua presença, Santo Deus. Te amamos, Jesus. Ai, meu Deus, eu mandei tudo pra lá. Eu esqueci que eu ia usar uma fralda, um pacote de fralda. Só um pacotinho de fralda, por favor. E eu quero começar a nossa palavra dessa noite de um jeito diferente. Eu quero te dar um exemplo. E eu vou precisar, eu ia usar o meu filho, né, o Timotinho. Mas o Timotinho tá ali, tadinho, dormindo, não vai ter como. Então acho que eu vou pegar a Helena. A Helena e a Larissa, que já é a mãe dela. Vem Larissa e Helena. A bolinha. A Helena, a bolinha. Santo Deus. Oh, Jesus, como é bom. Vem cá, vem aqui em cima, Larissa. Gente, a palavra estava preparada. De repente mudou tudo de ontem para hoje. Aí de repente Josué me pega o meu esboço, rabisca inteiro e rasga, antes de chegar na igreja. Aí eu falei assim: Jesus, o que eu vou fazer com o meu esboço? Que geralmente eu boto no celular. Eu não botei, só estava no papel. O Josué rabiscou tudo e picou. Ao invés de picar e a gente juntar para ver, não, ele ainda rabiscou antes de picar com a mão. E eu falei: Jesus, que fúria é essa? Mas amém, deu para lembrar e a gente anotou aqui de novo. Mas vamos lá. Nós temos aqui a Helena, linda, a mamãe da Helena, Larissa. E eu queria que vocês imaginassem algo junto comigo, tá bom? Imagina que eu sou Deus, tá? Vem cá, que eu te amo um pouquinho. Vem cá cantar. Então tá. Então vai ficar. Imagina que a Larissa é o Deus eterno, Pai de amor, bendito. Legal? E de repente Larissa, que está simbolizando Deus aqui, ela olha para mim, uma filha, uma serva, e ela fala assim: olha, minha filha, eu vou te dar uma responsabilidade, eu vou te dar um trabalho, eu vou te dar algo para você administrar e cuidar, beleza? Então imaginem que Larissa, que é Deus, ela vai me dar a Helena, só que a Helena não quer vir, tá? Imagina que a Helena veio. E aí Deus me dá também o quê? As fraldas. Para quê? Por que Deus me dá as fraldas? Poder cuidar da bebê, né? Cuidar da Helena, da responsabilidade que Ele me deu. Obrigada, tá? Então, gravaram isso? Beleza? Gravaram isso, né? Esse exemplo. Então, vamos embora. Vamos mergulhar na palavra. Quero que vocês abram comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Desculpa, capítulo 25. Senhor, nos ajuda nessa noite, Jesus. Se existe algo que precisamos é da Tua presença. Tudo pode ser lançado embora. Tudo. Tira tudo, Jesus, mas não tira a Tua presença, não. Fica aqui com a gente, Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 14. Essa parábola é muito conhecida por todos nós. É a parábola dos talentos. E eu quero ler com vocês. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, seus filhos, e lhes confiou os seus bens. Então começa a pensar na Larissa, que fazia a figura de Deus, me confiando a Helena com as fraldinhas. Então ela olhou para mim, Deus me confiou uma responsabilidade. Versículo 15. A um desses servos deu 5 talentos. Fala comigo, 5 talentos. A outro deu 2. Repete. A outro deu 2. A outro deu 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Repete comigo, capacidade. Segundo a sua própria capacidade. Beleza? E então partiu. Versículo 16. O que recebeu 5 talentos
saiu o quê? O que recebeu 5 talentos, saiu, essa versão aí está diferente. O que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente. Na minha versão diz imediatamente. Isso muda tudo na leitura, tá? A minha versão é a ARA, a ARA. Eu não sei qual é essa versão aqui do Data Show. Não dá para ver lá embaixo, mas amém. Então, o primeiro, tá? Que recebeu 5 talentos. O que ele fez? Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, esse cara saiu, ele abriu uma cova e escondeu a riqueza do seu senhor. E eu quero começar a desenvolver algo com vocês a partir desse início, e a gente vai dar continuidade ao texto. E eu quero te lembrar do nosso exemplo aqui agora, né? Quando a gente observa a palavra talento, o significado, o que eu quero trazer aqui para vocês, irmãos, hoje, é uma interpretação dessa parábola de uma forma diferente daquilo que você já ouviu, do que você já estudou. Eu preciso trazer uma luz sobre algo que o Senhor mexeu no meu coração e trouxe uma atenção diferente. Amém? Então eu queria que você entendesse a palavra talentos. Imagine comigo que talento é aquilo que Deus confiou a nós. Talento é aquilo que Deus confiou a nós. Por isso eu pedi para a Larissa vir aqui e demonstrar que ela estava me dando como se ela fosse Deus a Helena. Uma preciosidade, uma bebê. Imaginando Deus me dando algo para que eu cuidasse. Então, talento, responsabilidade, trabalho, capacidade para administrar. Ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para um outro. Então ele deu algumas capacidades de administração para um, a capacidade de gerir, de cuidar, porque a palavra talento, ela está inclinada a gerir, cuidar, frutificar, prosperar. No original, a palavra talento, ela vem da raiz de que você trabalhou e você recebe um peso de uma moeda relacionada àquela época, aquele tempo. Então, quando nós olhamos essa parábola que Jesus estava nos ensinando, ele estava se referindo a um peso de responsabilidade que é dado para os seus servos. Beleza até aí? E o mais interessante é que quando a gente continua na leitura, ele fala assim, que ele deu talentos nas medidas para cada um, conforme a sua própria capacidade. E capacidade aí fala muito sobre a questão de um desenvolvimento pessoal, de uma capacidade de saber gerir, administrar, cuidar, prosperar aquilo que ele depositou ao meu cuidado. Lembrem da Helena com a Larissa aqui, ok? Eu queria que você comece a pensar aí no seu coração, quais são os talentos que Deus depositou na sua vida. Mas vamos trocar a palavra talento para quais as responsabilidades, quais os cuidados,
a capacidade de administrar o que Ele colocou na sua mão para que você prospere e frutifique. Qual foram esses talentos? Comece a pensar aí. De repente vem no seu coração um dos primeiros talentos que eu vejo aqui é que Deus nos deu essa estrutura chamada corpo. Ele moldou do barro e deu o sopro de vida e nos deu esse talento chamado, essa estrutura, esse lugar. Isso que não é meu, é dele. Mas ele falou, eu vou te soprar um fôlego e cuida disso aí, porque isso é meu. Um dia você vai prestar conta disso quando eu voltar. Então, o nosso corpo, a nossa saúde, ele pode ser considerado um talento que Deus nos deu para cuidar, porque o talento ele é aquilo que nós assumimos a responsabilidade e cuidamos, mas na realidade nunca foi nosso, é sempre dele. Um outro talento, uma outra responsabilidade, um outro algo para se cuidar é o nosso casamento. Deus confiou isso para você, Ele falou, toma pastora Rosinha, você tem o seu marido, ele é o Marcos, e esse é o seu talento, cuide dele, se responsabilize, mas muito mais, faça frutificar e crescer. Porque quando nós olhamos para o texto, e é muito interessante, querido, que quando ele distribui os talentos, todos eles voltam, 2 voltam com talentos a mais, dobrados. Então não é só eu ter a responsabilidade, eu ter aquele talento, eu ter a capacidade de administrar e de gerir, mas é eu também fazer daquilo ali, frutificar e crescer. Beleza? Vamos lá. O primeiro cara, o primeiro servo, ele saiu imediatamente. Eu queria que você gravasse isso, que você escrevesse o nosso primeiro exemplo do primeiro servo. Ele saiu imediatamente. O imediatamente é o oposto da procrastinação. O imediatamente é agora. Ele saiu e foi. Ele agiu e foi. Imediatamente não foi, peraí meu Senhor, um pouquinho, eu já vou, é que eu tenho que fazer umas outras coisas. Não, ele recebeu os talentos e imediatamente ele saiu para negociar. Ele não esperou passar o tempo, ele não esperou, não, ele foi. Esse é o nosso primeiro exemplo do primeiro servo que recebeu os 5 talentos. Imediatamente ele foi. A procrastinação e a preguiça, elas nos fazem, em momentos, não frutificar e crescer naquilo que o Senhor depositou no nosso coração. E aí, isso me lembra, me faz lembrar de uma vida cotidiana dentro da casa. De uma dona de casa, de uma mulher que... E para nós mulheres, em alguns momentos, a rotina... A vida diária, ela é cansativa. Em alguns momentos ela pode parecer enfadonha. Mas se nós deixarmos essa palavra de pegar o talento e imediatamente fazer ele frutificar e crescer, eu entro na procrastinação que me puxa para a preguiça e me leva para um lugar de distanciar e de não frutificar naquilo que Deus deixou aos meus cuidados. Em quantos momentos da nossa vida a gente deixa coisas para depois que não deveriam ter deixado? São coisas importantes, são responsabilidades que o Senhor nos deu. De repente dentro do teu casamento você deixa coisas para fazer depois. De repente com os filhos, mas eu faço depois, devocional custa tempo, eu faço depois, é verdade. E aí o frutificar não vem, porque é uma responsabilidade, foi um talento que o Senhor colocou na sua mão, o seu filho. E um dia o Senhor virá e Ele vai falar para cada servo, para mim e para você, aonde estão os talentos que eu dei para você cuidar. O que nós vamos responder para o Senhor? Senhor, tem mais 5 aqui para você. Você me deu 5, olha, frutificou, cresceu, germinou. Uau! Servo bom e fiel. E a gente continua no texto, tá? Eu vou ler essa parte com vocês.
Vamos continuar lendo para a gente dar seguimento do segundo servo? Gente, está fazendo sentido isso para vocês? Amém? Então vamos continuar. Onde é que eu parei? Vocês me lembram? 18? 17? Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros. Do mesmo modo que o anterior. Do mesmo modo que o anterior. Então, imediatamente, o que ganhou 2 talentos, imediatamente foi sair para resolver aqueles 2 e fazer aquilo frutificar, fazer aquilo crescer, cuidar, gerir. Ah, Jesus. Mas o que recebeu versículo 18. Ele saiu. Não fala se foi imediatamente, se foi demorado. Ele saiu. A primeira coisa que o que recebeu fez foi cavar uma cova. Gente, isso é muito terrível. É como se Deus falasse assim: eu estou te dando uma responsabilidade. Eu estou te dando um casamento. Meninas jovens que se casaram, escutem isso. Eu estou te dando um casamento. O sonho que você tinha, as orações que você fez. Eu estou te dando um casamento, um relacionamento, uma família. E aí você vira para o próprio Deus e olha para ele, sai, abre uma cova e enterra aquele talento, aquela responsabilidade. Por quê? Porque você não quer ter trabalho. Porque casamento dá trabalho. Ser uma mulher sábia dá trabalho. E a gente não quer trabalhar. Porque trabalhar dá trabalho. E dá trabalho. E você enterra. De repente você enterra a educação dos seus filhos, que foi o talento que Deus te deu, a responsabilidade. De repente o Senhor te deu uma empresa e você é um mau gestor financeiro e você está enterrando aquele talento que foi saber gerir, administrar, frutificar. Você faz o quê? Ah, não, enterra. Tantas áreas da nossa vida, talentos que o Senhor nos confiou, porque não são nossos. Ele só falou assim: toma para você, cuida para mim. Um dia eu vou voltar e vou pedir de volta. Não é teu. De repente você jovem que não é casado, o Senhor te confiou a tua santidade do teu corpo. E o que você falou para ele? Ah, enterra. Quero não. Enterrou. Mas um dia ele volta e ele vai falar: filho, filha, cadê o talento que eu te dei? O que você fez? Não, Deus, eu investi no meu casamento. Eu me tornei uma mulher sábia. Eu me tornei um homem que ama a sua esposa. Meus filhos foram debruçados no temor do Senhor, em jejum e oração. Aquela empresa que o Senhor me deu, sim, ela foi banhada com oração e intercessão. Mas sim, eu também organizei as finanças. Eu paguei bem os empregados. Senhor, aquilo que você me deu para que eu cuidasse, para que eu frutificasse. Frutificou e eu tenho mais 5 talentos para te dar. Servo bom e fiel. Vamos continuar, porque é muito interessante que o último servo, que é o servo que ganha uma riqueza. Vamos continuar o texto. Versículo 21. Então ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Por isso, no pouco que você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Cadê o Lucas, meu marido? Em nome de Jesus. Esposo meu. Ó, meu filho, bom e fiel, Jesus, né? Vou pega lá. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas eu quero um dia chegar e ouvir da boca do Senhor: filha boa e fiel. Você cuidou. Você fez frutificar. Porque dá trabalho.
trabalho. Poderia pegar a educação dos meus filhos e deixar a Globo educar. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. E aí eu ia estar enterrando. Em terra. E naquele grande dia o Senhor iria me encontrar. Ele vai me encontrar. E Ele vai falar para mim: ué, você enterrou o filho que eu te dei? O talento que eu te dei? Servo mau e negligente. Vamos continuar o texto para a gente entender o servo mau e negligente? Jesus nos ajuda. Eu não sei, queridos, toda vez que eu prego, eu falo: Senhor, eu queria ter uma palavra mais chapapacharaia, mas é tão difícil. Não tem como. Aquela música me pegou, gente, a semana inteira. Que a palavra... Quem conheceu aquela música do F-Hope, que você come o rolo? Você sabe o que é isso, né, na Bíblia? É a Bíblia. O rolo são as escrituras do Antigo Testamento. Era o rolo. Eu como o rolo e ele me desce amargo, mas isso me dá vida. Nos últimos dias nós estamos vivendo um tempo em que a igreja quer pregar e quer trazer palavras, pregadores com palavras doces e que são bonitas e purpurinadas, mas a minha Bíblia e a sua, ela é cheia de cruz e de sangue de Jesus, que morreu e se entregou por mim e por você. Não tem como tira isso e falar que você só vai ter prosperidade, querido. Eu queria poder falar isso. Eu queria poder falar que você não vai ter que ter o luto. Eu queria, querido, mas não tem. O evangelho é o evangelho puro, de paixão por Jesus. Nesse momento existem homens e mulheres sendo martirizados em outros lugares do mundo, enquanto eu e você estamos sentados aqui. Glória a Deus, aleluia mesmo. Glória a Deus que nós estamos aqui. Mas nós não podemos deixar esse conforto atrapalhar a nossa missão. Vamos continuar. Gente, vai ficar bom, tá? No final vai ficar bom, prometo. Não tem como a gente não ler a Bíblia e não ficar bom. Versículo 22, e aproximando-se também o que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos você me confiou, aqui tem outros 2 que eu ganhei. E disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no descanso do Senhor. Por que entra no descanso do Senhor? Porque o servo que ganhou 5 e 2, eles trabalharam, eles negociaram, eles frutificaram, eles fizeram crescer, eles não deixaram a peteca cair. Eles estavam lá imediatamente, eles saíram e foram trabalhar, gastaram a sua vida. Estou gastando a minha vida por Ele. Gastaram a sua vida, gastaram o seu dinheiro, gastaram o seu tempo, gastaram, tiveram privações. Eles saíram e foram, e o Senhor olha para eles e fala: servo bom e fiel, vem e descansa. Descansa, entre e descansa. Descansa. Eu anseio pelo dia que o Senhor virá e chamará a sua noiva para o descanso. Descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor. E continuando, versículo 24. Chegando por fim, o que recebeu 1 talento. Ele disse: Senhor, eu sabia que você era um servo, você era um homem mais diligente, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Receoso escondi na terra, receoso escondi
na terra. Aquele que não recebe 5, não recebe 2, mas recebe 1, ele continua recebendo talentos do Senhor. Ele não deixou de receber. Só que cada um recebe segundo a sua própria capacidade, segundo a sua própria medida. O Senhor é justo até nisso. Responsabilidades que Ele nos confia, trabalhos que Ele nos confia, filhos, família, emprego, um ministério que Ele nos confia. É tudo conforme medidas de cada um. O que recebe 5, o que recebe 2, o que recebe 1. E o que recebe 1, ele recebeu 1, mas ele recebeu conforme a capacidade dele. Mas o que ele fez? Ele enterrou na terra. E é muito interessante que o texto, ele fala que por eu ficar receoso, e algumas versões diz com medo, eu enterrei na terra. A primeira coisa que me veio no coração, quando eu li esse final do texto sobre a terra, é que ele pegou a responsabilidade, o talento, aquilo que o Senhor deu, confiou para ele, e ele misturou com coisas terrenas. Ele não soube administrar aquilo como na eternidade. Ele precisou de coisas terrenas. O talento do meu casamento, deixa eu resolver daquele jeitinho terreno. Deixa eu colocar um videozinho para animar, para esquentar, né? Jeito terreno. Meus filhos, deixa eu... Jeito terreno. A minha empresa, deixa eu dar burlar um jeito terreno. O talento foi dado, mas a administração, a gestão, o cuidado foi envolvido em coisas que não são para a eternidade. Queridos, que palavra difícil, né? Eu olho para a cara de vocês e eu fico, meu Deus, o que eu faço aqui? Mas um dia o Senhor vai voltar. E às vezes eu e Lucas, a gente conversa sobre essas coisas da eternidade, sobre a volta do Senhor. E a gente sabe que nós somos um casal e temos o nosso cultivo de adoração no lar, juntos, mas quando Jesus voltar, vai ser cada um por si. Nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que foi dado nas nossas mãos, individualmente. Eu quero muito que o dia do Senhor volte. Não só eu, mas que todos vocês possam ouvir da boca do próprio Deus. Entre no descanso, servo bom e fiel. E quando ele continua aqui no texto do servo mau e negligente, você sabe o que a palavra negligente, ela também está associada? Preguiça. Servo mau e preguiçoso. Eu dei aquilo para você cuidar, você enterrou. Não quis trabalhar, não quis cuidar, não quis se responsabilizar, porque era meu talento, mas era para você cuidar. Preguiçoso. E interessante que, olha, eu falo assim, Lucas tem uma frase lá em casa, é muito interessante. A gente sempre fala ela. A gente sabe que tem hora que a gente não quer fazer algumas coisas, né? Isso é um fato do ser humano. Então, lá em casa, tem um filtro de barro. Aqueles de barro mesmo, sabe como é que é, né? É o melhor filtro que existe, gente. O mais saudável. Você compra aqueles lá, desculpa pastor Marcos, pastor Rosinha, são da refrigeração do aerônomo. Mas não tem, gente. Aquele lá, ele segura as partículas, o cloro, as bactérias. O filtro da vovó, gente. O de barro. Quem tem filtro de barro em casa? Que isso? Por isso vocês estão com cara de desidratados.
É sério, a água do filtro de barro é igualzinha, tipo a água da cachoeira, vem das pedras, aquela coisa assim super de Deus, gente, vem de Deus aquela água. E aí tem que encher, né? A coisa chata é essa. Aí tem que ficar enchendo aquele filtro com a água normal para ele filtrar, né? E tem hora que não dá vazão. Aí a água acaba, até aquilo tudo filtrar, aí não tem água em casa, né? Aí fica assim, beber água. Mas eu falo pro Lucas assim, a gente sempre brinca, né? Que às vezes um esquece, a gente enche, aí daqui a pouco, mas tu não encheu. Aí eu falo assim, Lucas, preguiçoso. O preguiçoso, ou ele trabalha dobrado, ou ele vai dar trabalho para alguém. Essa frase você já conhece, que o preguiçoso trabalha dobrado. Aí eu inventei para ele, ou ele dá trabalho para alguém. Porque quando o preguiçoso deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer, ou ele vai fazer aquilo depois e ele vai ter mais trabalho, ou ele não vai fazer e ele vai deixar alguém fazer aquilo por ele. Ele vai dar trabalho para alguém. Tem até um provérbio que fala isso, né? Sobre o preguiçoso, que ele é como uma fumaça aos olhos do... eu não me lembro do provérbio. Os pastores aí, universitários, puderem me ajudar. É como uma fumaça, né? Você falar com aquele vinagre, você fala com o preguiçoso, ele não resolve, fica naquele encebando ali. É assim. E aí você imagina Deus olhando para aquele servo. Tu foi mau e preguiçoso. Gente, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Que o próprio Deus me chame de preguiçosa. Ei, sua preguiçosa, não cuidou dos teus filhos quando deveria ter cuidado, do teu marido, da tua congregação, do teu ministério, do teu trabalho. Gente, nós temos tempo ainda. Tempo. Eu e você temos tempo de pegar os talentos que Ele nos deu e frutificar isso. E fazer crescer isso. E cuidar disso. E prosperar isso que Ele nos deu como responsabilidade. Para que no grande dia nós possamos ouvir o nosso nome. Ei, Mevan Belfor Roxo, servos bons e fiéis, entrem no meu descanso. Entrem no meu descanso, porque vocês trabalharam muito. Agora vocês descansam. Mas para o servo mau e fiel acontece algo muito triste. O mau e preguiçoso. Eu quero ir lá para o versículo 28. 29, desculpa. E ele diz assim: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, aquele que não fez prosperar, até o resto que ele tem vai ser tirado. E ele ainda continua: e o servo inútil, meu Deus, inútil, não, lança ele para fora, porque agora ele vai chorar. E sabe o que eu vou entrar numa linha aqui que, enfim, alguns pastores, teólogos entendem de um jeito diferente. Mas lendo essa semana, com todo o meu respeito, eu penso que esse servo mau e preguiçoso que vai ser lançado para fora, chamado de inútil, ele chora. Porque ele chora de tristeza. Porque ele olha e ele fala: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter cuidado. E o que resta para o servo preguiçoso é choro, lágrimas, ranger de dente. Sabe, você já teve aquela dor de dente que você tranca a boca assim, nada faz você abrir, aquela dor no siso. Como eu poderia ter sido um bom servo, oh meu Deus. Não. Ele lança fora. Mas aquele que frutificou, cuidou, aquilo que ele confiou, esse recebe descanso. E é engraçado que de repente você chora hoje. Chora porque as coisas são difíceis, a vida não é fácil.
Ter uma família em Jesus é muito difícil. Criar filhos nesse mundo, no caminho, meu Deus, as contas é difícil e você chora e labuta e trabalha, mas haverá um dia em que o descanso chegará. Mas ao preguiçoso que passou a vida, esse vai chorar. Olha a troca. Existe reservado para os servos bons e fiéis um descanso no Senhor. Mas eu ouso te dizer, se você tem sido já um servo bom e fiel, aquilo que o Senhor depositou ao teu cuidado, eu não sei se é ao teu corpo, a tua santidade, ao teu casamento, aos teus filhos, à tua empresa, ao que for, aquilo que Ele deu e falou, cuida, você já tem cuidado. Eu ouso dizer que você já tem desfrutado do descanso do Senhor. Mas como que descansa no meio da luta? Lugar de oração, o lugar de rendição no Senhor. Existe um lugar onde só você e o Senhor conhecem. É o lugar de descanso. É o lugar onde o Espírito Santo fala no teu ouvido. É um lugar onde você sai daqui, você volta para casa e nem o teu esposo, nem a tua esposa vê. E você fala, papai, eu estou aqui. Descanso no Senhor. E conforme nós descansamos nele, mesmo trabalhando, mesmo suando, mesmo chorando, uma paz enche o nosso ser. E é isso que o mundo não consegue entender dos cristãos. Quando nós olhamos para a palavra e nós vemos aqueles homens e mulheres que foram martirizados, decapitados, mortos. Eu vejo Estevão sendo apedrejado. Olhando para o céu. Eu vejo os céus abertos. Descanso que o mundo não entende. É um descanso que nós já experimentamos nessa terra. Mas você imagina comigo como será isso na eternidade, aonde não haverá mais choro, nem lágrimas, aonde não haverá mais dor, nem morte. Descanso no Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Jesus, como que as coisas mudam, né? O negócio começou tenso, pesado. Pastor Luiz Hermínio, esse final de semana, quando nós estávamos lá na ministração em Deodoro, é muito isso, né? Ele falou, tem horas no culto que é daqui a pouco é aquele tranquilidade. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Faça uma oração ao Senhor. Coloque diante dele todos os talentos que você começou a identificar, que você recebeu direto das mãos do papai. Ore ao Senhor. Quais são os talentos que você tem que cuidar mais? Que você tem que administrar melhor, gerir, investir. Quais são eles? Fale com Deus. Se os irmãos puderem apagar a luz aí de trás, eu ia agradecer. Eu quero que a igreja agora tenha um momento muito pessoal com o papai. Será que nós podemos cantar essa música realmente desse jeito? Com essa consciência de você pegando os seus talentos e gastando a sua vida, que é por Ele, para Ele, nunca foi nosso. O ministério nunca foi nosso. Essa igreja nunca foi nossa.
O casamento nunca foi nosso. Os filhos, o dinheiro que o Senhor trouxe, provisão, não é nosso, é dele. É para Ele. Tudo volta para Ele. Comece a orar. Identifique os seus talentos para o Senhor. Aqueles que precisam ser cuidados, administrados, investidos. Feche os seus olhos. Só você e o papai conhecem. Só você e o papai sabem naquilo que tem vacilado. Peça ao Senhor graça que Ele concede, misericórdia que Ele concede, para que naquele grande dia você seja achado filho bom e fiel. Filho bom e fiel. Entre no meu gozo, entre no meu descanso, entre no meu descanso. Ore, 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 ore ao Senhor. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele, e Ele, sim, Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus. Vamos, vamos! E Ele virá. Ei! Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam Ele. Sim, sim, sim! a sua recompensa Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Aleluia! E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ei! Sim, Deus! Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá! Ele virá. Ele virá! E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. e o governo está nele. Vejam, Ele traz Consigo a sua recompensa. Eu queria chamar aqui na frente você que foi. Eu não quero algo que foi emocional, sabe? Você que foi. Que a palavra como uma espada entrou no teu espírito. Eu queria te convidar aqui na frente. Nós queremos orar com você para liberar palavras de bênçãos e de